Olá a todos, chegamos ao nosso 40º devocional. Parece que nós começamos ontem e o tempo passou apressadamente, mas nós estamos aqui graças à misericórdia do nosso Pai Celestial. E nós temos aqui para hoje um devocional no livro de Eclesiastes, e de maneira especial, capítulo 12, versículos 13 e 14. Essas palavras do sábio Salomão, no final deste livro de Eclesiastes, vêm bem de encontro ao final desses 40 devocionais em tempo de pandemia. É claro que ainda não acabou a quarentena, daremos uma sequência em devocional a partir de amanhã, mas estamos fechando aqui os 40 devocionais como ser igreja em tempo de pandemia. Eu quero ler Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Isto aqui, enquanto eu estava lendo essa passagem, esses dois versículos de maneira especial, eu vi que tem até uma certa relação com o último devocional, que nós falamos sobre as palavras que saem da nossa boca, se são boas ou más. E também uma certa relação com o que estávamos estudando às quartas-feiras a respeito da ressurreição e de um julgamento, né? Haverá um julgamento no trono branco, das obras. E também chamamos a atenção para a responsabilidade que o salvo tem de praticar as boas obras. E aqui no último versículo, Salomão ele está dizendo que Deus há de trazer a juízo toda a obra, quer seja bom, quer seja mal. Então, Salomão aqui ele nos chama a responsabilidade de agirmos com sabedoria no dia a dia. Nós queremos destacar aqui hoje a palavra temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Nós podemos perceber ao longo dessa caminhada de 40 dias de devocionais, sempre nós estávamos lendo alguma passagem bíblica e trazendo alguma aplicação para as nossas vidas. E esta palavra é a palavra de Deus. A aplicação vinha exatamente daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Mas, entretanto, podemos chegar hoje e dizer: encerrei os 40 dias de devocionais. Ouvi algumas coisas sobre como ser igreja, qual deve ser o meu procedimento como igreja numa época de pandemia. Mas se eu não colocar em prática aquilo que eu li, que eu meditei, não vai ter utilidade alguma para a minha vida. Então as palavras aqui de Salomão é a palavra de um homem que estava avaliando a vida, parece que estava em algum momento ali desgostoso da vida, sem encontrar o prazer. Nós vemos um lado meio melancólico aqui, em muitas das palavras colocadas ao longo desse livro, mas ainda bem que neste final aqui do livro, ele traz aqui uma lição preciosa que ele aprendeu. Ele está dizendo aqui que de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus. Temer a Deus é algo muito importante. Temer a Deus faz com que eu obedeça aquele que é Senhor, aquele que é Criador, aquele que é o Senhor da minha vida. O temor me faz saber que aquele Deus que é amor é um Deus santo também. E ele requer de mim o quê? Uma responsabilidade de ser fiel a ele, de ser obediente à sua palavra. É claro que Deus ele é misericordioso, ele nos socorre em todo o tempo, é um Deus que está sempre pronto a perdoar, mas é um Deus que tem uma ira santa. Ele se ira contra o pecado. E é por isso que, se há algo precioso que nós temos que levar para a nossa vida e de maneira especial também aplicar nesse tempo de pandemia, é o temor ao Senhor. Mostrar a este mundo que nós tememos um Deus que é santo, que é justo, que é fiel, um Deus que nos protege, um Deus que nos ama, um Deus que nos guarda. Mas também diz aqui,
O fim é teme a Deus, mas também, Salomão diz, e guarde os seus mandamentos. E por que guardar? Salomão ele diz aqui, porque este é o dever de todo homem. E a pergunta é, você está cumprindo com o seu dever? O seu dever de filho de Deus, de guardar os mandamentos? Volto a dizer, tivemos aí 40 devocionais, são versículos que foram lidos, foram 2 palavras pelo menos aplicadas em cada devocional, e talvez até você possa dizer, opa, não tinha observado isso, mas a grande importância que há em termos um momento devocional é ouvirmos a voz de Deus, aprendermos a vontade de Deus para a nossa vida e colocarmos em prática. Porque é desta maneira que nós podemos ser igreja em tempos de pandemia, quando nós enfrentamos esta vida aí fora, esse tempo de pandemia, de medos, de dúvidas, e nós temos uma palavra de esperança a levar àqueles que estão perdidos. Então que nós possamos levar isto aqui, de acordo com esses 40 devocionais, como ser igreja em tempos de pandemia, o que nós podemos levar como máxima aqui é que o nosso dever é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então, examine o seu coração, não apenas hoje, diariamente, e veja se no teu coração há um verdadeiro temor ao Senhor. Se houver temor, isso vai te conduzir a uma vida piedosa, a uma vida realmente que procura agradar a Deus com as suas ações e com seus atos. E também vai demonstrar que você guarda os mandamentos, sendo obediente à palavra do Senhor. Então, vamos orar, rogar a Deus que nos dê esta sabedoria para compreendermos a sua palavra, e se compreendermos de fato, nós vamos guardar e vamos demonstrar isso numa prática de estarmos de fato obedecendo os mandamentos do Senhor. Que o temor do Senhor não se afaste do nosso coração, porque se isso acontecer, significa que estaremos afastados do Senhor. Que Deus venha nos abençoar. Oremos. Pai, mais uma vez louvamos o teu nome, somos gratos por esse tempo de devocional, de poder meditar na tua palavra e ver que quanto mais nós lemos, mais nós temos a aprender. Quanto mais nós lemos a tua palavra, mais nós aprendemos que precisamos guardar os teus mandamentos, Senhor. Nós precisamos obedecer. E se fôssemos mais obedientes, mais conhecimento teríamos da tua palavra e da tua vontade para as nossas vidas. Senhor, nós seguimos aqui por esses devocionais, demonstrando de fato um coração temente a ti. Nós queremos, ó Pai, viver desta maneira até o dia em que encontrarmos com o Senhor. Viver uma vida de um temor ao Senhor que nos conduz a uma vida de santidade. Então abençoa o teu povo, nos abençoe, nos proteja, e que nesse tempo de pandemia saiamos, ó Pai, mais fortalecidos como a verdadeira igreja do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. E, a partir de amanhã, daremos sequência a devocionais, mas não com esse título, 40 devocionais em tempo de pandemia. Mas certamente Deus tem muito mais a falar aos nossos corações. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia na presença do Senhor.